muito. Muito obrigado, agradeço a todos os nossos amigos seguidores, você que tem assistido os nossos vídeos, tem comentado, deixado o seu joinha, muito obrigado. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Estamos aqui para compartilhar uma palavra de bênção para a sua vida. Tenho certeza que Deus irá falar o seu coração, irá falar os nossos corações através da palavra, né? Marcos, hoje nós iremos meditar Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, nós iremos meditar nesta palavra. O que quer dizer, né? O que quer dizer essa palavra? Essa mensagem que Jesus, né, vai nos transmitir através dessa palavra. Marcos capítulo 14, são 65 versículos, e vai falar, né, da trajetória de Jesus, o preço da traição, né, onde Judas Iscariotes traz Jesus ali. Vai falar do jantar em Betânia, a última Páscoa, né, e a ceia de Jesus Cristo. Também vai falar da traição de Pedro, Jesus no Getsêmani, e vai falar da prisão de Jesus. E Jesus perante o Sinédrio, né? Então, é um capítulo a qual nós podemos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos ensina, né? O capítulo de Marcos, capítulo 14, é muito triste. Se pensarmos o que Jesus fez e no que sofreu por mim e por você, né? Mas pode ser alegre se tivermos em mente o plano da redenção agora cumprido e vitorioso, né? Aqui o capítulo 14 de Marcos, nós podemos ver o sofrimento ali do Senhor Jesus, a qual antecedia o momento crucial, onde ele iria ser crucificado. E ali ele se reúne com os seus discípulos, e é onde acontece a ceia, né? Ceia. O primeiro versículo aqui começa dizendo o seguinte, ó, a consulta do sacerdote. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes, os escribas, buscavam como poderia, com dolo, o matarem, né? Ali os sacerdotes, as autoridades daquela época, os religiosos procuravam meios de crucificar, de matar o Senhor Jesus Cristo. Só que eles temiam aquela multidão, né? Então eles estavam caçando ali meios para matá-lo, né? Então ali Jesus Cristo, no verso 3, o jantar em Betânia, e estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma da mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro de muito preço, e quebrando o vaso, né, melhor dizendo, e o derramou sobre a cabeça. Então teve aquele episódio daquela mulher que quebrou ali aquele vaso de um perfume ali, unguento, né, que era um perfume caríssimo. Ela quebrou o vaso e começou, né, derramou sobre o Senhor Jesus Cristo. E aqueles pessoas que estavam ali ao redor do Senhor Jesus Cristo, né, ficaram indignados, né? Uns diziam, como essa mulher, ficaram indignados, dizendo como essa mulher desperdiça, né, um perfume valioso, que naquela época esse perfume era valioso, né? Então eles questionaram ali, mas Jesus disse, porém, deixa para que as molestais. Ela fez boa obra, Jesus fez, ela fez boa obra, ela pegou o que ela tinha mais de valioso e ali jogou no Senhor Jesus aquele perfume, né? Porque sempre tedes pobre convosco, que pode fazer o bem, quando quiserem, mas a mim nem sempre tedes. Esta fez o que podia, antecipou-se e ungiu o meu corpo para sepultar, né? Então Jesus ali, ele já estava previndo a sua morte, seu sepultamento, e ele diz o seguinte, essa mulher fez o que ela, né, tinha de melhor, o que ela tinha de mais valioso, que foi o perfume, derramou sobre o Senhor Jesus Cristo ali. Então aquelas pessoas ali foram repreendidas pelo Senhor Jesus Cristo, né? E a segunda parte desse capítulo 14 vai falar da traição de Judas Iscariote. Judas Iscariote, que era um dos discípulos de Jesus Cristo,
traiu Jesus Cristo, né? E diz o seguinte, verso 10, e Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com o principal da sinagoga para o entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar dinheiro. Então, ali por 30 moedas, Judas traiu o Senhor Jesus Cristo, levando aquelas autoridades ali até o Senhor Jesus Cristo para que o Senhor Jesus Cristo fosse preso. E aqui no verso 12 vai falar da última Páscoa. E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificava a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos? Então, Jesus Cristo deu toda a instrução ali para que eles pudessem realizar essa Páscoa, né? Então, foi realizada ali a Páscoa, a ceia, né? A última ceia ali do Senhor Jesus Cristo com o seu discípulo, né? Com os seus discípulos ali, para que eles pudessem ali cear a última ceia. E este está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E saindo com os seus discípulos, foram à cidade e acharam, como ele lhes tinha dito, preparar a Páscoa. Chegando à tarde, foi com os 12. Enquanto estava sentado a comer, Jesus disse, em verdade vos digo, que um de vós que come comigo irá me trair. Então ele estava aqui falando de Judas, Jesus Cristo falando de Judas aqui, falando ali que algum deles iam trair, e eles ficaram preocupados porque não sabia quem era o traidor, né? Mas Jesus Cristo já falava, já previa que iria ser traído. Eles foram ali, e depois dessa Páscoa aqui, né, ceiaram ali, né, Jesus partiu o pão ali, simbolizando o corpo de Cristo, né, e o suco ali, no caso o vinho, né, significava o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Que até hoje, né, as igrejas, né, fazem essa celebração da ceia para relembrar, né, a crucificação do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali o sangue derramado e o partir do pão, que é o corpo de Cristo ali que foi, né, partido ali, deu a sua vida para a salvação da humanidade, né? Que Jesus disse aos seus discípulos em Marcos, né? Então foram a um lugar chamado Getsêmani, ali chegando, disse Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Então não teve esse episódio, Jesus deixou o discípulo ali sentado, foi orar. E quando Jesus chegou, os discípulos estavam dormindo, né? Enquanto eu vou orar, e levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a se sentir tomando de pavor e angústia, né? Jesus Cristo sentiu angústia como homem, né? Foi tomado pela angústia na sua alma, né? Os dias que antecedia ali, né? Estava prestes a ser levado à cruz do Calvário, ser preso e morto, crucificado, e tomou aquela angústia, tomou o Senhor Jesus Cristo. Ele foi orar, foi falar com Deus, né? Tem um episódio que ele fala, se possível, passa de mim esse cálice, mas na mesma palavra dele fala o seguinte, mas faça a tua vontade, né? Era um projeto de Deus para a salvação da humanidade, que Jesus Cristo teria que passar por isso, teria que passar por esse sofrimento, para que ele pudesse ser morto, crucificado ali na cruz do Calvário, para que ele pudesse ressuscitar, vencer o pecado, vencer a morte, para nos dar a vida eterna. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Foi um projeto do Pai da eternidade, para que o homem pudesse ter salvação, né? E para isso foi necessário que o Senhor Jesus Cristo passasse por todo esse sofrimento, morresse na cruz do Calvário para nos salvar, nos dar a vida eterna. E ele disse o seguinte, ele disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. E mandaram que os discípulos ficassem ali para vigiar. Né? Teve ali a conspiração para eliminar Jesus, né? Aquelas autoridades, os próprios religiosos, né, na época, conspiraram para matar o Senhor Jesus Cristo. Ao iniciar esta passagem, Marcos nos conta que faltava 2 dias para a Páscoa, né? E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prender. Né? Fica aqui a lição desse capítulo de Marcos para nós. A mulher samaritana, que nós, né, já acabamos de ler. Da mulher samaritana, aprendemos sobre a superação do preconceito social e religioso, a profundidade do amor do Senhor Jesus Cristo para
né, misericórdia para nós, com aquela mulher de Deus, né, que alcança a todos. Importância da transformação pessoal através de um encontro com o Senhor Jesus. E o poder do testemunho para levantar outros, levar a outros a Cristo, mostrando que ninguém está fora do alcance da graça divina, né? Ela nos ensina, né, aquela mulher nos ensina que a verdadeira adoração é espírito e verdade, e que Jesus oferece uma água viva que sacia a nossa sede, né, espiritual, transformando uma pecadora em evangelista, né? O caso aconteceu com aquela mulher. Lições principais que nós podemos, né, tirar, lições principais que podemos tirar desse capítulo de Marcos, capítulo 14. Ele quebra os preconceitos, Jesus quebra de preconceito. Jesus, um judeu, quebrou barreiras sociais e religiosas ao conversar com aquela mulher, mostrando que o amor de Deus não tem distinção de povo ou de gênero, misericórdia divina. Em vez de condenar seus múltiplos relacionamentos, Jesus ofereceu graça, uma nova vida, revelando a compaixão de Deus. Transformação e testemunho. Após o encontro, ela deixou seu cântaro, símbolo de suas velhas necessidades, e correu para anunciar Jesus, tornando-se uma evangelista. Aquela mulher, né, depois daquele episódio, tornou-se uma evangelista do Evangelho na sua cidade, né? Sede espiritual. Ela buscava saciar sua sede com a água do poço, mas Jesus ofereceu água viva, ensinando que a salvação da vida eterna é apenas dela para conhecer. Então, está aqui, né, esse versículo, esse capítulo 14, que nos ensina muita coisa aqui. Ele fala sobre a Páscoa e a traição de Pedro também. E diz Jesus: todos vós esta noite vos escandalizando a mim, porque escrito está: ferirei o pastor, né, melhor dizendo, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que ele seria ressuscitado, né, as ovelhas se ajuntariam, né, que Jesus está dizendo. E diz Jesus: na verdade digo que hoje mesmo, nessa noite, antes que o galo cante, né, 3 vezes me negaria. Pedro aqui falou que não negaria de qualquer jeito, né, que misericórdia, que ele não negaria Jesus Cristo, e aconteceu aquilo que Jesus falou. Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes em 3 episódios ali, né, quando Jesus foi preso, foi levado preso, né, uma criada ali reconheceu Pedro e disse: esse anda com Jesus Cristo, é um deles. Pedro negou 3 vezes, né? E depois Pedro amargamente chorou, se arrependeu e foi perdoado. Diferentemente de Judas Iscariote, que traiu Jesus Cristo por 30 moedas, depois ele veio de se arrepender, ele foi se enforcar, e ali perdendo a salvação, né? Se enforcando, se matando, né? Depois de ter traído Jesus Cristo. Jesus aqui no Getsema, né? A qual ele levou os seus discípulos para orar, né? Angustiado ali naquele momento, né? Faltava 2 dias para ser crucificado. Ele subiu ao monte para orar. Quando chegou, os discípulos estavam dormindo, cansados, né? Não conseguiram ali ficar acordados, eles caíram no sono, né? E Jesus Cristo ali, né, repreendeu eles, falou: não podeis, né? Mandou que eles vigiassem e orassem, né? Vigiai e orai, porque a cana é fraca, né? Jesus Cristo fala: o espírito está pronto, mas a cana é fraca, né? Então temos que vigiar e orar. Jesus nos ensina a orar. E ele diz o seguinte: a cana é fraca, por isso que vocês têm que orar, vigiai, né? Aqui essa lição fica para nós. E Jesus foi preso ali, né? Judas Iscariote veio até Jesus, beijou ali, né, o beijo da traição. Jesus acaba sendo preso, levado às autoridades daquela época, né? Jesus perante o Sinédrio, ali sendo acusado, sendo humilhado, esboço fechado ali, né? Humilhado de todas as formas do Senhor Jesus Cristo, né? E aos principais dos sacerdotes, todo o concílio buscava algum testemunho contra Jesus para o matar, mas não achava. E ali Jesus foi acusado de blasfêmia, né? De blasfêmia ali, blasfema, né? De ter blasfemado ali o nome de Deus. Jesus foi acusado
E ali Jesus Cristo, né, foi levado, aquele julgamento ali, depois foi crucificado. Ó, Pedro nega Jesus, aqui está falando da forma que Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus, né, ó, e vendo Pedro que se estava aguentado, olhou para ele e disse: tu também estava com Jesus Nazareno. E Pedro, ó, negou novamente. E quando o galo cantou, Pedro reconheceu, né? E ali Pedro chorou amargamente e Pedro se arrependeu a tempo. Jesus perante Pilato vai dizer no capítulo 15, vai falar que Jesus estava, né, perante Pilato. Então tudo isso aconteceu para que nós pudéssemos alcançar a vida eterna. Todo o sofrimento que Jesus passou, né? O ministério de Jesus, interessante que durou 3 anos, né? Jesus Cristo nasceu ali da Maria, né? A qual foi avisada pelo anjo que ela seria mãe do Espírito Santo. Ali ela ficou assustada, mas depois entendeu, né, o chamado ali, aceitou. José também, no começo, não queria aceitar, tentou, né, deixar Maria, porque era um homem honroso, não queria difamar a Maria ali, mas depois ele entendeu o mistério do Senhor Deus e aceitou essa missão de, né, Maria de dar a luz ao Filho de Deus e José de estar junto com Maria ali, educando, ensinando Jesus Cristo. Né? E, portanto, Jesus Cristo ficou até os 30 anos trabalhando com seu pai. José ali era carpinteiro, então Jesus Cristo ele trabalhou como carpinteiro. A Bíblia não relata muito sobre Jesus Cristo durante esses 30 anos, mas quando deu-se início o ministério de Jesus Cristo, a Bíblia começou a relatar, né? Jesus Cristo teve um destaque na história, ele realizou milagres, ele curou, ele salvou, ele libertou, ele transformou, né? Fez vários milagres, curou cego, né? Curou aleijado, ressuscitou, né, pessoas que haviam morrido. Então, durante esses 3 anos de ministério de Jesus Cristo, ele operou, curou, salvou e libertou. E aquilo ali causou inveja aos religiosos da época, às autoridades, e Jesus Cristo, né, e aquelas autoridades religiosas da época, sentiu-se ameaçado pelo Senhor Jesus Cristo e procurou, né, a todo tempo achar motivo para matar, para crucificar. E chegou um ponto, né, tudo isso que aconteceu era para ser, era, né, um projeto de Deus. Jesus Cristo deveria passar por tudo aquilo ali, por esse processo, deveria ser crucificado. Jesus Cristo foi provado de várias formas, foi tentado de várias formas, mas Jesus Cristo venceu o pecado por mim e por você. Jesus Cristo venceu o pecado por mim e por você. E ali foi levado à cruz, né? O teste final foi da cruz. Jesus venceu ali calado, mudo, né? Foi levado como, né, o cordeiro mudo, inocente, mas aguentou firme até o final. Ele foi crucificado da pior forma, da pior morte que podia ter naquela época. Foi crucificado, morto, e ali venceu o pecado, venceu a morte. E ao 3º dia, após ele foi levado ali, né, ao túmulo, foi colocado naquele túmulo, e Jesus ressuscitou, assim como ele já havia dito. Ele, né, foi cumprido aquilo que os profetas haviam dito, profetizado, e aquilo que Jesus já tinha ensinado, falado para os seus discípulos, foi cumprido. Ele ressuscitou no 3º dia. Teve um episódio que Maria, aquelas outras mulheres chegaram ali, Jesus Cristo não estava. Jesus Cristo ressuscitou, depois ele volta, se apresenta para Maria, para outras mulheres, para os discípulos, né, apresenta para os discípulos, dá a missão, né, essa missão dos discípulos, anunciar a ressurreição dele, e ele voltou para o Pai glorificado, como Filho de Deus, voltou para o Pai e fez uma promessa, que ele iria voltar para buscar aqueles escolhidos, aqueles que fizessem a vontade de Deus, aqueles que obedecessem, aqueles que permanecessem na presença fiel até o fim. Então a palavra diz que Jesus vai voltar. E todos os acontecimentos que estão acontecendo nos dias atuais, tudo indica que a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. Então devemos nos preparar, devemos obedecer e sermos fiéis até o fim, para que possamos assim alcançar a bênção da salvação. É isso que Deus quer de nós, que nós seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo, se arrependemos dos nossos pecados, dos nossos erros. Lógico que nós somos falhos, pecadores, nós falhamos, pecamos, mas
Jesus Cristo, Deus nos deu esse perdão, né? Somos falhos pecadores, devemos reconhecer, né, que somos pecadores falhos, mas temos o nosso Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos dar o perdão e a salvação, e Ele voltará. A mensagem é que Jesus vai voltar para buscar os escolhidos, buscar aquele que for fiel, aquele que obedecer aquilo que está nas Escrituras. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus te abençoe, abençoe o seu lar, sua família, em nome de Jesus. Amém? Fica todos na paz, fica todos com Deus e até uma próxima mensagem, se assim o bom Deus nos permitir.